pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo. E hoje eu vim falar sobre atividade física durante a dieta low carb. Para começar, se você quer fazer uma atividade física, primeiro de tudo, procure um médico, faça seus exames para saber se está tudo certo, procure um educador físico e se joga que vai dar tudo certo. Comecei a fazer atividade física lá da primeira vez que eu emagreci, quando eu fazia reeducação alimentar. Eu fazia musculação, eu fazia exercícios aeróbicos e foi super tranquilo, eu nunca tive nenhum problema com isso. Quando eu comecei a fazer a dieta low carb, eu li algumas coisas que poderiam me prejudicar, que eu poderia ficar mais fraca, que eu poderia não aguentar fazer todas as atividades. E como eu gosto bastante de atividade física, e eu já estava fazendo antes de fazer a dieta low carb, eu resolvi ir ver no que ia dar. Então eu continuei fazendo as minhas atividades normais, os exercícios que eu já fazia, e não tive nenhum problema. Claro que no começo, na primeira semana assim que você está fazendo, você começa a sentir um pouco mais fraco, eu não tô aguentando fazer tudo, mas nada que eu tive que parar uma aula, tive que ficar sentada ou sentir mal, nem nada disso. Então isso é uma coisa muito pessoal e que vai mudando, né, conforme o que você come, o que você faz, as suas atividades, porque ninguém faz a mesma atividade, então cada um faz um tipo de atividade. Então eu acho que a gente precisa mesmo de um treinador que fale pra gente: ah, isso aqui é bacana, isso aqui não é, um nutricionista, um médico, e se adaptando e se conhecendo, porque como eu não tô tendo acompanhamento de um nutricionista, assim, específico, mesmo pra fazer a minha dieta nem nada, eu vou testando os alimentos e vou me adaptando nos treinos. Uma coisa assim que sempre falam, você tem que comer bastante carboidrato quando você vai treinar, ainda mais se você fizer um treino pesado. Eu faço alguns treinos pesados, eu faço treino basicamente de musculação e faço treino aeróbico. E nesses aeróbicos eu vou variando. Eu faço aula de bike, eu faço aula de fight, eu faço também aula de danças, faço aula de zumba, faço aula de ritmos, faço aula de fit dance, faço aula de lamba aeróbica, faço também aula de funcional. Nossa, tudo isso você faz? Sim, faço. E também faço um pouco de esteira, faço um pouco de transporte e faço a musculação. Mas tudo isso você não folga nenhum dia folgo. Eu vou na academia de segunda a sábado e no domingo eu não faço atividade. Salvo se tiver algum passeio, alguma coisa, aí a gente acaba fazendo alguma trilha, alguma coisa. Mas normalmente isso é um pouco difícil, mas eu gosto bastante de fazer. E aí a pessoa fala assim: ah, você tem que comer bastante carboidrato para você ter força de fazer essas atividades físicas. E eu tento baixar o máximo do carboidrato que eu como. Então o que eu como antes do treino? Normalmente eu como um pedacinho de coco, uma xícara de amendoim. Uma xícara de amendoim é bastante. Eu pensava que estava fazendo super tranquilo, mas eu acho que tem que diminuir um pouco essa porção. Apesar de como tá me dando bastante energia, eu vou continuar comendo e testando e adaptando sempre, sabe? Porque eu acho que a gente não pode se fechar. Ah, eu só vou comer isso e pronto. Não, você tem que ir tentando acertar sempre. Porque tanto o amendoim quanto o coco tem uma quantidade de carboidrato. E isso eu acredito que ajuda a gente conseguir ter aquela energia. Tá dando certo pra mim. Eu não posso afirmar que tem, que não tem, quanto tem, porque eu não sou nem médica, nem nutricionista. E eu não entendo mesmo de porcentagem, de quantidades. Eu vou fazendo as pesquisas e vou vendo. Então, eu cheguei à conclusão que comer o coco ou o amendoim era uma coisa legal e estava me ajudando. Eu fico satisfeita e consigo ter um bom desempenho durante as minhas atividades. Pós-treino, o que eu como? Normalmente eu vou para academia pela manhã, então eu chego aqui mais ou menos na hora do café. Mas a gente sabe que na dieta low carb a gente come quando a gente tem fome. Só que parece que o meu corpo já se adaptou a ter fome naquele horário. Então eu sinto fome depois que eu treino. E não é pouca fome, é uma fome muito grande, assim, que dá vontade de comer o que tiver pela frente. Então, normalmente eu como ou um omelete, ou um ovo mexido, ou um ovo cozido, sempre em média de 1 a 2 ovos, dependendo da fome. Eu às vezes coloco um pouquinho de queijo, ou coloco ou um pouco de manteiga, aí depende do dia, depende da vontade. Também se tiver uma carne moída, eu gosto de acrescentar no omelete, ou um frango desfiado. Às vezes eu dá vontade de comer só a carne, dá vontade de comer só o frango. E aí a gente vai variando pra não ficar enjoado, sabe? De comer sempre a mesma coisa. Muita gente sempre pergunta sobre a perda de massa magra. E o que eu tenho a dizer sobre isso? Eu ainda não fiz a minha próxima avaliação pra saber quanto tá a minha taxa de massa magra. Só que a gente vê que o nosso corpo muda, que a gente perde medidas
E vale lembrar que o consumo de proteína ajuda a manutenção do músculo. Então, ele ajuda a diminuir a perda de massa magra. Então, você tem que saber o que comer. Então, come as suas proteínas. Você não pode simplesmente, não vou mais comer carboidrato, não vou comer mais proteína, não vou comer nada, vou comer salada. A gente precisa da proteína, a gente precisa de um pouquinho de carboidrato. Esses carboidratos que têm baixo índice glicêmico, que eu falei no outro vídeo. E aí, com tudo isso, a gente consegue fazer uma boa alimentação e consegue fazer atividade física com sucesso e com eficiência. E eu queria dar uma dica e falar sobre uma modalidade que eu acho super importante quando a gente está fazendo essa dieta e quando a gente está fazendo qualquer tipo de dieta. Porque eu já estou testando em 2 tipos de dieta, tanto na reeducação alimentar quanto na dieta low carb. E eu acho que a atividade que é super completa, uma atividade que você deve fazer, é a musculação. Eu vou agora mostrar pra vocês algumas atividades que eu faço e eu espero que vocês gostem. Do vídeo e até o próximo, que vai falar sobre se a dieta low carb realmente funciona. Será que funciona? Amanhã você vai saber com fotos e ver o resultado que eu já tive e o que eu pretendo ter ainda, e com certeza vai dar certo pra mim, pra você, pra todo mundo. E se você não gosta de fazer dietas, você prefere fazer uma reeducação alimentar, não perca não, tem um vídeo aqui no canal sobre a reeducação alimentar, porque eu fiz reeducação alimentar, mas nos primeiros 6 meses eu já emagreci 31 quilos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!